Sulanca News TV, uma nova TV com a cara da Sulanca. Sabia que a nova embalagem da água mineral Santa Joana é a mais leve da América do Sul? Isso mesmo, além de produzir 27 mil garrafas de 500 miligramas por hora, a água mineral Santa Joana, através de altos investimentos em tecnologia com maquinários mais modernos, conseguiu reduzir a quantidade de material PET utilizado na fabricação das garrafas, tornando-se a primeira empresa do Brasil a produzir uma embalagem mais leve e, consequentemente, mais sustentável. Beba água mineral Santa Joana, tecnologia a favor da saúde e meio ambiente. Peixaria Naldo do Camarão, frutos do mar em geral. Aqui você encontra os melhores preços da cidade. Aproveite nossa promoção, camarão quilo R$25. Temos albacora, cavalinha, filé de tilápia, filé de salmão, pescada branca, coxinha de caranguejo, marisco, sururu, carne de aratu, polvo, bolinho de bacalhau e charque, kit caldeirada, filé de camarão e muito mais. Peixaria Naldo do Camarão, segunda travessa Antônio Martins 71 Centro, Caruaru. Fone WhatsApp 997001047. A partir de agora, programa Sua História, com Manu Torres e Amanda Silva. Histórias inspiradoras que, apesar das dificuldades, não desistiram e venceram na vida. Programa Sua História. Programa Sua História, com Manu Torres e Amanda Silva. Olá, gente, muito boa noite. Está no ar o programa Sua História. Hoje a gente vai ter mais uma história surpreendente. Então comece logo compartilhando, chamando os amigos para assistir o nosso programa hoje, que está bombando nas redes sociais. Estamos transmitindo pela Sulanca News TV, pelo Chique Chique no Face, no YouTube, também no Sulanca News TV, no site, pelo Periscope, em todas as plataformas, na rádio e tudo mais. Boa noite, Amanda. Boa noite, Manu. Boa noite, Antônio Silva. Prazer em lhe conhecer. Seja bem-vindo ao nosso programa. Quem tiver dúvidas, perguntas, pode comentar lá na fanpage da Sulanca News TV, também no YouTube. E vamos lá, né, Manu? Mais um programa, mais uma semana. Chegando aí Natal. Já boas festas para todo mundo, juízo. Exatamente. E a gente também amanhã vai estar retransmitindo esse programa no nosso canal, que é o canal do programa Sua História, lá no YouTube. E também nos acompanhe no Instagram. Então você acompanha a Sulanca News e o programa específico da gente, que é o Sua História, você acha no Instagram e também no YouTube. Vamos iniciar hoje. A gente vai começar a conversar com uma pessoa que é muito conhecida na cidade, mas se eu falar o nome dele, Severino Antônio da Silva, talvez você não conheça. Mas se eu falar Antônio Silva, você conhece. Então, a gente vai conhecer um pouco da história de Antônio Silva, porque a gente conhece ele como o polêmico, né? O defensor do povo, conhecido como apresentador do São João, de Caruaru, conhecido no meio político, no meio artístico. Mas a gente vai aprofundar hoje e apresentar a você Antônio Silva em sua essência. Muito boa noite, Antônio Silva, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Manu. Boa noite, Amanda. Boa noite, amigos da Sulanca News TV e das outras plataformas. Estamos aqui hoje para, nesse programa maravilhoso, falar um pouco, ou talvez um pouco, muito, como diz o outro, de nossa história, de nossa trajetória, não é? E é com muito prazer que eu venho, porque assisto esse programa, acho ele muito interessante, foi uma boa ideia de vocês trazer pessoas
que querem contar a sua história, querem contar o seu sucesso, como chegou, né, àquele ponto máximo da vida ou como está caminhando para o máximo da vida. E isso é muito importante. Estamos à disposição de vocês duas. Eu queria iniciar o seu nome, né? O seu nome é Severino Antônio da Silva. Meu nome de batismo. O nome de batismo de registro, mas a gente conhece como Antônio Silva. E aí Exatamente. você contou a história e eu queria que você contasse para os nossos seguidores a história do seu nome. Nome de batismo se deu o seguinte: quando eu nasci, com 1 ano e poucos meses depois, apareceu uma asma em mim, né? E minha mãe e meu pai me levaram para vários médicos. E minha tia, que eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que é viva, tem 95 anos hoje, graças a Deus, mora ali no Santa Rosa, né? A única irmã de tantos irmãos vivos do meu pai, só tem ela, que hoje é tia Severina, chamamos com ela tia Bill, que mora ali no Santa Rosa, mora com minhas primas, e ela sugeriu à minha mãe que eles fizessem uma promessa com São Severino do Ramos, que ela era devota de São Severino do Ramos, e se eu ficasse bom, eu ia pagar a promessa ainda a São Severino do Ramos, e o meu nome ia ser Antônio Marcos, porque todos os homens lá na casa da gente levam o nome de Antônio, que é homenagem a meu pai, não é? Incerto só um irmão, que é João Manuel da Silva, que é uma homenagem a um tio, irmão do meu pai, mas os outros todos, Francisco Antônio, José Antônio e outros mais. Então, como é que se diz? Então, aí foi assim. Aí minha mãe aceitou, fizeram uma promessa e com meses depois a asma foi desaparecendo e o povo que tem fé, que crê, né? Uhum. Aí nós pagamos a promessa, me levaram a São Severino Ramos, que eu era pequeno, e de lá, quando foram me batizar, aí colocaram o nome de Severino Antônio da Silva. Engraçado é que quando foram me registrar, aí minha mãe, né, porque eu fui o único filho que nasceu em casa, ali na antiga estrada da Pitombeira, hoje Avenida João José Carneiro, ali do lado da Fundarc, ali, aquela avenida ali, eu nasci ali em casa, né, pelas mãos da parteira. E minha mãe ficou em casa de resguardo e mandou meu avô ir ao cartório me registrar. Quando chegou lá, eu nasci no dia 15 de janeiro. Era isso que eu ia perguntar. Tem dois aniversários. Nasci no dia 15 de janeiro. Quando chegou lá, deixava a data tudo por escrito, né? Você ia buscar o registro depois. Né? Não era como hoje, não, que registrar na hora. Eu sei que quando chegou lá, meu avô perdeu o papel que minha mãe deu, né? Ele só lembrou do nome, né? E quando chegou lá, a moça disse: o senhor, a data que esse menino nasceu, que ele foi me registrar dias depois, ou passou um mês depois. Aí ele pegou e disse: 24 de janeiro, bota aí 20, eu tenho certeza que foi 20 ou foi 24. Aí a moça disse: 24 ou 20 de janeiro? 24. Aí ficou 24, mas minha mãe disse o seguinte: você nasceu no dia 15. Eu digo: então, mamãe, eu comemoro no dia 15 e recordo no dia 24. Né? Coincidentemente, no dia que João Lira Neto completa ano também. Né? Na vez que eu me encontrei com o João Lira, pai da prefeita, na época que eu fui dizer, ele disse: não acredito que eu tenha essa assina, não, que você completando no mesmo dia completa. Aí eu peguei a identidade e mostrei a ele. Foi até num evento na época, ele prefeito, lá no Clube Intermunicipal. Aí eu digo: aí, João, a gente, né? Aí começou: não, mas o que vale é que você nasceu no dia 15. Quem nasceu no dia 24 foi eu. Então, isso aí são coisas da vida e, graças a Deus, eu fui diante disso. Eu fui abençoado, fui curado por Deus, né? Porque o santo dos santos é Jesus Cristo, né? É verdade. Então, a fé chega até Ele, a fé invoca a Ele e só Ele tem o poder de curar. Então, eu fui curado e aí está aí o nosso querido Zé Almeida, da Rádio Cultura, viu, Beto? Ele foi quem, quando eu fui chamado para a Rádio Cultura, fazer o Velho Tarrabufado, que, você lembra, de 1 às 2 da tarde, e eu apresentava os eventos do Forrozão, Casa de Forró, tudo, e João Luiz, o saudoso João Luiz de Forrozão, o saudoso Zé Lucia da Casa de Forró, para quem não sabe, a Casa de Forró era ali onde hoje é a Feira de Artesanato, eles me chamavam de Toninho. Sabiam do meu nome, mas não, Severino, Bio, locutor, não dá certo, não. Vamos chamar você de Toninho. Então foi que Zé Almeida, né, que eu sempre lembro isso, Zé Almeida, quando eu fui para a Rádio Cultura, Zé Almeida disse: esteve aqui na rádio um homem chamado Antônio Silva, que imitava o Coronel Ludogero. Foi o melhor imitador de Ludogero. É vivo esse cidadão. Hoje, pai de Clênio Lima, irmão da mulher de Ivan Mulhões, de Lúcia, que é o Antônio Silva, que é radialista ainda hoje, senhor com quase 80 anos.
acredito eu, que mora em Aracaju, que é Antônio Silva o nome dele. Então Zé Almeida disse, você pode se chamar de Antônio Silva. Não tem problema nenhum, até seu gênero é diferente, na época, né? Isso no início da década de 80. Aí ficou Antônio Silva. Quando eu ia apresentar, fazer o programa na rádio, quando eu ia apresentar as festas na Casa do Show, aí eu chegava e dizia assim, ô João Luiz, saudosa memória, meu querido João Luiz, não me chama mais de Toninho não, no microfone não, você me chama de Antônio Silva. E Zé Almeida ia para lá para as transmissões da rádio, Forrozão dizia, como é Zé Almeida? Aí Zé Almeida dizia, chama ele de Antônio Silva. Aí quando eu ia para a Rádio Liberdade na época, que Zé Almeida não quis, eu fiquei na cultura ainda, aí tinha um gerente da Rádio Liberdade chamado Barata, um gerente que passou por aqui. Ele queria botar meu nome Tony Sil. Aí eu disse, vai ficar parecido com o Tony Gel, até um Tony Gel, aí Tony Sil não dá. Aí eu ficou Antônio Silva, né? Depois dali, eu fui chamado para a Rádio Jornal, quando Arijaldo Carvalho assumiu. No caso, você entrou no meio, assim, de rádio, eventos, com quantos anos? Rapaz, na verdade, eu fazia alguns freelances, por exemplo, Comércio Futebol Clube, eu ia apresentar o Vermelho e Branco, aí eu narrava, fazia a narração da apresentação e era a Rádio Cultura que transmitia, às vezes a Rádio Difusora, né, que hoje é Rádio Jornal, também transmitia, usavam muito o meu trabalho. Assim, eu comecei, na verdade, a minha locução, minha vida de locução, eu comecei com 12 anos de idade. Eu vinha da escola Felisberto de Carvalho, Zé Queiroz, em 1976, na inauguração daquele primeiro Bonanza ali da Ponte Velha, e Zé Queiroz fazia os comícios naquela campanha de 76 que ele perdeu para Draito, e eu vinha com a cartolina debaixo do braço e os cadernos, aí eu via Zé Queiroz falando na Vila Teimosa, por ali tudo, e eu chegava dizendo, por que ele não deixa um menino falar? Por que ele não deixa um menino falar? E um dia ele deixou eu falar lá, deixaram falar, né, o pessoal da campanha, e eu subi na calçada, dei um discurso lá, lembro como se fosse hoje, Carminha, com Volney, que é o mais velho, que é o deputado, pequeno ainda, menino pequeno, e eu comecei, aonde Zé Queiroz ia fazer um comício, eu ia, aí Fernando Soares, saudosa memória, que foi conhecido aqui, foi vereador, conhecido como Fernando Safadeza, me chamou e disse, então, você vai fazer campanha para mim, porque você dá um show nos comícios, você é pequeno, mas minha mãe diz que eu com 3 anos de idade, meu pai comprou uma violinha e eu sentava num tamboretezinho ali na frente da casa da gente, na Pitombeira, na estrada Pitombeira, e eu cantava a música, né? Uma música que eu cantava muito era aquela, eu sou o seu tijolinho, eu sou, que é de Vanderlei Cardoso, ou é de Gerra Adriana, uma coisa assim. Então, mamãe disse que eu já cantava, e mamãe disse que eu gostava muito de encenar. Eu fazia ali, eu com 8, 10 anos, fazia a encenação da Paixão de Cristo, com os alunos do colégio do qual eu estudava, eu levava para lá. Depois meu pai tinha uma granja, a granja não deu certo, meu pai fechou, deixou uns galpões e eu criei um teatro lá dentro, criei um forró, sabe? E aí pronto, aí daí por diante, criei até um forró com pé de serra chamado Os Madrigais do Fole. Cobrava ingresso, e lá dentro tinha um teatro, tinha um circo, que eu fazia umas palhaçadas, e eu depois me tornei palhaço de festa de criança. Recentemente o irmão de Demóstenes Veras mandou uma foto para mim, que eu agradeci muito a mãe dele, né? O doutor Demóstenes gostava muito da minha pessoa, vivia muito na casa dele, eu pequeno, assim, fui andando com essas pessoas e ganhando o carinho. Né? E mandaram uma foto para mim, eu animando uma festa de aniversário, eu vestido de palhaço, na festa do irmão de Demóstenes, esse que foi candidato a vereador agora, que é advogado ele. Doutor César Veras. Pronto, doutor César, ele mandou a foto, tudo, eu menino lá animando, né? Aí fiz espetáculo em colégio, Jaelcio Tenório fez dupla comigo, com palhaço também, a gente Montessori Bernardino, Monsenhor Bernardino, ali onde é o SAMU hoje, era uma escola. E Jaelcio Tenório apresentou comigo, eu chamei ele, disse, Jaelcio, vamos fazer uma dupla. Aí a gente fez uma dupla de palhaço ali, animamos festa, tudo. Depois Jaelcio saiu e eu fui para o mundo dos fantoches, dos mamulengos. Eu adorei, me encantei com uma professora minha de arte, né? Depois eu saí do Felisberto, fui para o industrial, e tinha uma professora de arte que ela fazia esses bonecos. E eu me encantei, ela pegou e me deu uns bonecos de presente, e eu comecei a ganhar dinheiro nas festas, na casa da diretora do colégio, na casa do doutor Demóstenes, na casa de muita gente da sociedade. E daí foi me tornando um menino assim muito popular, muito querido, e metido a falar, e tudo. Aí Fernando Soares disse, vamos andar. Aí era eu, Fernando Soares, hoje vivo ainda o doutor João Miranda, não é? Que em 82, naquela eleição, que Zé Queiroz ganhou, na época tinha a sublegenda, né? Quem elegeu Zé Queiroz, o mais votado foi Adolfo, o candidato de Draito, mas quem ganhou foi Queiroz, porque sublegenda era o seguinte,
a esquerda, quem fosse da esquerda, os partidos que fossem da esquerda, que tivessem mais votos, somava com o que teve mais votos. Como, por exemplo, Adolfo foi bem votado. O segundo da direita, quem era? José Rabelo, doutor Zé Rabelo. Mas não superaram os votos de Adolfo nem de Zé Rabelo, os de Zé Queiroz, os de Anastácio e os de João Miranda. Entendi. Entendeu como é? É como se fosse hoje os dois Marcelo. Pronto, né? Somando. Pronto, aí somou tudinho, aí quem elegeu-se foi Queiroz em 1082, não é? Aí eu fazia campanha com o grupo da esquerda aqui, andava com Fernando Soares e etc e tal, e fui me tornando popular nisso. E daí por diante eu fui gostando da coisa. Mas a tua família era desse meio? Não. Ninguém? Não, eu tenho um irmão que, por sinal, não sei se você conhece ele. Ele trabalhou com o J. Nunes ali no som do terminal rodoviário. Meu irmão, o mais velho, que hoje trabalha aí na portaria do Sesc, que foi concursado e trabalha no Sesc. Ele começou a falar tudo, mas, por sinal, a voz dele melhor do que a minha, não é? Ainda hoje é. E ele não se interessou mais, tinha muita vergonha. Eu não sei como é que tu consegue subir num palco, como é que tu consegue falar. Eu falava ali porque eu ficava calado, naquelas cabines ali, né, Beto, de som, aí ficava calado, E às vezes ele saía no corredor do terminal do Rodoviário, quando dizia, é o senhor que fala, ele dizia, não, eu só faço controlar o som, era ele. Então eu fui seguindo essa carreira, na verdade, na família, quem levou adiante esse trabalho, assim, quem nasceu, graças ao meu bom Deus, com dom, só fui eu. Só eu mesmo. Que bom, aí, graças a Deus. A gente está passando aqui atrás algumas imagens que a gente pegou da redes sociais. Aí tá Alceu Valença, Carlos Fernando. Que no caso você não faz só a parte da política, apresentava os artistas. Não, exatamente. Nas casas de show, essa né? foto que o Beto mostrou aí, que ela ficou até que foi que eu mandei, tirei errada a foto. Ela tem João Lira Neto, Alceu Valença, Carlos Fernando, que é aquele compositor do Banho de Cheiro, né? Que é o Ramalho. Carlos Fernando, eu dei de presente essa foto a ele. Ele se emocionou quando ele teve aqui, antes de falecer, uma homenagem na Câmara de Vereadores. Aí eu entregando a Elba Ramalho um certificado, uma homenagem do Sesc Centenário de Caruaru, que eu fui o locutor oficial dos 150 anos de Caruaru. Foi quando no governo Tony Gel foi feito 45 dias de festa, do aniversário de Caruaru até o São João. Você vê que está aí Genival Lacerda recebendo, tem Alcimar, calcinha preta, tem muitas fotos, tem aí Alcimar, Xande de Aviões, aquele menino, do Saia Rodada, essas bandas tudinho, o Raí, aí tá Elba Ramalho, eu entrevistando a Elba Ramalho, isso foi no Forrozão, o Forrozão tem, o Luzia, a esposa do saudoso João Luiz, ainda tem várias fitas de vídeo que tem esse documentário, isso aí eu com o Luiz Gonzaga na Casa de Forró. Eu tinha aí meus 18 anos, na Casa de Forró. Com Tim Maia aí foi Tim Maia, nesse dia, ainda bem que veio, porque ele farrapava muito show. Aí foi no Paládio. No Paládio, que eu fiquei 8 anos como apresentador no Forrozão e 4 anos no Paládio. Isso aí sou eu. Agora, assim, saia no estúdio da rádio, né? Passando para a sua família, assim, você seria uma pessoa do meio de onde você veio, você se via onde você está hoje, conhecido, assim, eu digo, a repercussão na sua carreira, pela história familiar? Não, pela história familiar não. Eu sou filho de bodegueiro, né, conhecido no Vassoural como Antônio Bidé, porque meu avô era Cício Bidé ali de Boa Nova de Pau Santo, e minha mãe é uma dona de casa, foi professora, porque naquela época, quem estudou mais ou menos assim, fez uma parte... a quinta série já dava aula, né? Uma parte do primário dava aula. E minha mãe deu aula, minha mãe foi quem ensinou a meu pai a escrever, que meu pai era muito bom em conta, mas não sabia escrever o nome, e etc. Tal. Então eu não imaginava. Meu pai dizia o seguinte, rapaz, você deveria ficar tomando conta aqui dessa venda, tudo. Papai, eu não nasci para ser preso, trabalhar preso, aliás. Eu nasci para estar correndo, eu gosto disso, eu gosto de falar tudo. E eu trabalhei num parque de diversão, ali em frente à Rádio Liberdade, e veio coisa interessante, viu, Amanda? Eu rodava o carrossel, e quando Giovanni Rosendo ia apresentar o Teatrinho Madelei, eu pedia por tudo para ficar lá assistindo. Aí eu olhava assim, aí o filho do dono do parque dizia, rapaz, o que é que tu quer que... Vamos para ali comer e beber, porque tem aquelas barracas antigamente, os restaurantes da Festa do Comércio, ali, na 15 de novembro ali, onde tem aquela professora ali, os restaurantes eram ali. Aí eu dizia, não, eu quero vir falar. Aí ele disse, por quê? Eu digo, porque um dia eu vou estar aqui nesse palco apresentando. Aí riram muito de mim. Vai nada, tu não tem condições não. Eu digo, vou.
Em saudosa memória, Cecil, do bar ali em frente ao Mário Sete, o parque era do pai dele, ele chegou e disse, então vá para a cabine de som do parque e fale alguma coisa que eu vou lanchar, vou beber, vou andar. Eu digo, tá certo. Aí o cara que eu dizia, só dizia isso, botava a música, quando terminava de tocar a música no passa-disco, eu dizia, Parque Marinho, pequeno em seu tamanho e grande em suas atrações. Ele era um parque pequeno. E nisso o povo foi gostando, eu fui tomando gosto e fiquei lá na cabine de som. Você vê, anos depois, no primeiro mandato do prefeito Zé Queiroz, na festa do comércio, João Luiz foi presidente, Maninho foi presidente, Bodeiro foi presidente e outros. Eu sei que um deles me convidou e eu tenho até a foto, eu não sei se eu mandei a foto, eu tenho a foto no palco da Madelei, eu apresentei. Giovanni Rosendo tem uma foto comigo, ele subiu no palco, eu chamei, convidei ele não estava mais apresentando. Por sinal, a filha dele que mora no sertão pediu essa foto, ele subiu no palco e eu fiz uma homenagem a ele, né, dizendo que eu me inspirei muito nele, porque quando eu comecei a apresentar as festas, o povo dizia assim, você imita Giovanni Rosendo, o povo dizia, porque você se inspirou muito. Eu disse, não, rapaz, eu não imito, a gente tem que começar, a gente começa assim, alguém dá um dom a você, né? Tem uma foto aí, eu não sei se eu mandei essa, de 1982, Dr. Leite, que tinha aquele relógio na Rua da Matriz. Ele tinha um bingo solidário que ele fazia na frente da camisaria Elegante ali, né? E eu estava eu fui locutor de porta de loja também. Ele me viu na porta de loja falando, Zoada, você vai apresentar meu bingo à noite? Aí até a blusa que eu tenho, estou vestindo ela, que eu vi de lado assim, tem o ano, 1982, tem o nome 82. Eu não era nem nascida ainda. Eu tinha 18 anos de idade. Então, daí por diante, fui tomando gosto. A minha vida artística tomou um rumo fora de Caruaru que eu não imaginava. Para você ter ideia, eu fui parar em Salvador. Apresentar um evento no estádio lá da Fonte Nova, que quem cantava para abrir o evento para apresentar era Daniela Mercury, que é conhecida lá como Dani. Ela só fazia MPB, só tocava violão. Por quê? Eu fui convidado pela Liga Esportiva de Pernambuco para chamar os bingos do esporte do Santa Cruz aqui na ilha. E Dr. Jorge me viu apresentando e disse, você quer ir para Salvador apresentar os bingos lá do Bavi? Eu digo, o que é bingo do Bavi? Esse do Bahia e do Vitória? Fazer bingo juntos. E eu pago o avião para você e tal. Eu digo, eu só vou ser alguém que eu confio, vá comigo, porque eu não quero entrar em nada errado nesse negócio do bingo. Aí convidei o saudoso João Luiz. João Luiz disse, eu vou. Eu digo, João Luiz, eles vão pagar você, para você junto com o pessoal da Receita lá, conferir as bolas e vão pagar a mim para apresentar. Tu acredita que o estádio lotava, meu nome aparecia na televisão, esse bingo será chamado pelo apresentador de Pernambuco. O bingo lotado, eu parava o bingo no meio e dizia, me dê licença aqui vocês, que eu vou aqui no toalete. Preciso ir aqui urinar. Eu parava o bingo. E o povo ficava assim, ó, porque não tinha o povo que ia voltar. Eu voltava, continuava chamando o bingo. E fiquei um ano de 2 meses eu ia para lá. Passagem de avião, ficava na rua Chile, que é no centro de Salvador, onde tem a prefeitura, eu ficava hospedado lá. A Adolfo tinha aquela loja lá da modinha, eu ia muito comprar LP lá. Para você ter ideia, eu trouxe para cá. Nessa época eu estava na Rádio Cultura também. Porque eu só viajava para lá no final de semana. Eu ia na sexta e voltava no domingo. Era um voo indo na sexta e no domingo eu tinha que voltar porque eu tinha que estar na rádio na segunda. Eu trouxe os LPs aqui de Chiclete com Banana para tocar aqui. Por sinal, eu tenho o primeiro LP de Chiclete, que é uma banana, um chiclete saindo uma banana dentro, que é a capa preta, não é? E eles tocavam frevo elétrico. E quando eu comecei a tocar na Rádio Cultura, a maioria, Euclides Farias, José Antônio, Cláudio Ramos, que era operador na época, tudinho concordava, porque eu trazia coisa nova, né? Aí os caras diziam, mas pai, quem é essa banda? Quem é essa banda? Aí um dia eu encontrei João Luiz. João Luiz foi gravar um texto lá na Rádio Cultura. E eu disse, João Luiz, na época ele tinha arrendado a Casa de Forró de Zé Lucio. Eu digo, essa banda vai estourar no Brasil todo. O cantor de Chiclete com Banana não era Bel, era Missinho, que ele era até meio gago. Era Missinho. Quando o Chiclete estourou, Bel tocava guitarra, mas era a segunda voz, que Bel era desafinado. E se você olhar direito, ainda hoje um pouco. Mas o Missinho era o cara. Só que brigaram, porque a maioria da banda Chiclete com Banana são irmãos, né? Vatinho, Bel, o baterista, brigaram, até brigaram agora os irmãos e ele estava fazendo carreira solo. Então o Missinho saiu e o Chiclete, depois Bel entrou, que não tinha quem quisesse cantar ali e tal, eles são muito complicados. Aí você vê o sucesso que fez o Chiclete e agora o Bel está aí. Mas eu trouxe quem trouxe os primeiros LPs daqui para tocar, fomos nós, que eu comprava lá e trazia. A gente tem uma
Pode soltar, Adalberto. Fala agora. Olha, Antônio Silva é uma pessoa muito, muito boa. Todo mundo gosta dele. Apesar dele, ele sempre vem aqui, ele é ótimo. Pegou trabalhar muito novo. Nunca deu trabalho ao pai de maneira alguma, graças a Deus. Ele sempre foi inteligente, trabalhou com pessoas de alta classe e graças a Deus. Um beijo pra ele, um beijo. Um beijo pra ele. Um beijo pra ele, um abraço e um cheiro no queixo. Eita, vocês aí tocaram no meu. Vocês tocaram no meu ponto fraco. Essa mulher aí, essa guerreira, que todo dia eu tô com ela, todo dia é minha inspiração. Ela é meu pai, né? Meu pai era meu confidente. E essa mulher é a minha inspiração. Quando eu fiz viu, Paulo? Um detalhe. É um diretor que hoje dirige ainda por muito tempo uma rádio aí, que eu não quero citar o nome, né? Porque pode ser que ele se sinta ofendido. Eu fui para a rádio, Elias Iter, era o gerente da rádio difusora, e tinha um teste de locutores lá, foram 4 pessoas fazer um teste. Eu tirei em 2º lugar e colocaram o 3º lugar, eram 2 vagas, colocaram o 3º lugar no meu lugar. E eu saí da difusora até a casa da minha mãe no Vassoural, que eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus, eu saí chorando. Era a minha chance. Isso no início da tua carreira? Foi no início, eu tinha 17 anos por aí. Aí antes de ir para a Rádio Cultura, muito tempo antes, aí eu saí chorando. Aí quando eu cheguei, minha mãe, eu disse, contei a ela, né, eu entrei no meu quarto, fiquei chorando lá, ela chegou, sentou assim na cama, nunca esqueço, ela disse, rapaz, você tá chorando porque só pelo primeiro tombo, isso é um tombo, você vai crescer tanto que não vai precisar fazer teste, eles vão lhe chamar um dia, pode ter certeza disso. Não desanime no primeiro tombo não, você não tocou nem com o joelho no chão ainda? Para que isso? Eu nunca esqueço disso. Aí eu me fortaleci, eu digo, é mesmo, né? Disse, vá para a porta da loja, vá fazer essa zoada que você faz por aí nos palcos da vida, que um dia eles vão reconhecer. Foi dito e feito, né? Eu me registrei em rádio, tenho a carteira de radialista pela antiga difusora, pela Rádio Jornal, que Arijalo Carvalho, quando me viu na Rádio Cultura, me chamou, né? Quando eu saí da Rádio Cultura, Zé Almeida e o Júnior Almeida ainda sabe, não quis confusão comigo. Não, um dizia, não, pede teus direitos, eu não quero nada, foi uma oportunidade. Fui para a Rádio Jornal, também não quis nada de briga com ninguém. E daí por diante eu fui chamado por outras emissoras, fundei rádio ali em Riacho das Almas, foi eu que fundei aquela rádio em 1999, a Riacho FM. E arrendei rádio, passei pela rádio de Frei Miguelinho, fui para a rádio de Belo Jardim, comandei o programa Na Hora do Povo. Se você quer saber quem é Antônio Silva em Belo Jardim, se eu tiver uma entrevista dessa lá, na rádio Itacaetés ou nas outras lá, a rádio lota. Eu tenho o povo de Belo Jardim tem um grande apreço por ele. Eu tenho um título de cidadão de algumas cidades aqui da região que me homenagearam. Riacho? É. Belo Jardim? Não, Riacho, Toritama e Tacaimbó. Tem um para receber, segundo me informaram um radialista lá, em Frei Miguelinho, né? E em Belo Jardim tem um grupo de vereadores lá que se reelegeram e querem que eu receba uma homenagem lá, né? Que isso aí depende muito do legislativo, né? Uhum. Mas eu, graças a Deus, a minha história eu não tenho o que reclamar. E vocês colocaram minha mãe para falar, ela, sem dúvida nenhuma, é a minha força, a minha energia, sabe? É quem realmente eu converso com ela. Qualquer coisa da minha vida, seja pessoal, profissional, eu me abro com ela, converso com ela, e ela é uma mulher sábia, inteligente. Ela conhece a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, minha mãe. Minha mãe adora ler, lê muito. E ela diz, leia muito, você não está fazendo nada, fique lendo. Aquela foto com o Paulo Magrini foi... Ali foi a formatura da minha irmã. E com o Paulo Magrini eu recebi, né? Expressão Pernambuco. Ali são meus filhos, falta mais 2, né? Mais 2, falta o Diego. São 4, né? São 4, é. Falta 2, Diego mora em Recife, né? Porque ele é engenheiro eletrônico. Natália é consultora aqui da MRV, né? Casada aqui com o Diego, né? Aí foi com o Rafi, a gente no encontro do Sismuc, com a minha querida Neidinha, esposa do Eduardo Mendonça. Meu sobrinho, né? Que hoje... está... Que tem uma voz fantástica. Ele para uma novidade para vocês, ele está deixando a Nova FM
e vai para a Canaã, que é a 105, voltou para o proprietário, que é Gilvan Costa, e vai ser a Rede Canaã. E meu sobrinho foi convidado para ser o diretor de programação de lá. Vai continuar no segmento evangélico, vai ter programação local, mas vai estar em cadeia com a Rede Canaã, que são 6 rádios do pastor Gilvan Costa. E meu sobrinho foi convidado, né? Um rapaz novo, competente, sempre gostou de rádio desde pequeno. Eu fiz uma festa de aniversário e a gente contratou ele para ser o mestre de cerimônia e ele deu um show. Pronto, isso. É inteligente. Eu digo, olha, siga o rumo aí, né? Não prejudique ninguém. A voz dele é muito boa. Muito boa. Vamos ler alguns comentários aqui, né, Manu? Belisário Martins, assistindo aqui na Paraíba. Fiquei fã de vocês depois da entrevista do meu amigo da Pedra. Obrigado, Belisário. Maria Lourdes, boa noite, estou ligada. Sou de Barra de Siriaé, um abraço a todos. Davi Jefferson, boa noite, Manu, Amanda e grande Antônio Silva. Belezinha Marinho, Antônio Silva, patrimônio de Caruaru. Bonita história da vida deste cabra aí, ele bota para torar. Vanusa, boa noite para todos vocês. Boa noite, Vanusa. Obrigada a todos pela interação de vocês. Antônio Silva é cultura pura, né? Ele sabe a história de Caruaru todinha. Não, a gente tenta, né, guardar algumas coisas boas de Caruaru e sempre enaltecer o nome de Caruaru. Agora, eu também não deixo de comparar cidades que a gente tem que... Existe, às vezes, as comparações com cidades do mesmo tamanho, né? O barrismo é uma coisa, o fanatismo é outra, né? Quando a gente sente vontade, quando eu vejo aqui um menino no Papo de Sulanca falando da vontade deles, de Aécio e Paulo, que Caruaru avançasse mais ainda, é porque eles amam Caruaru, eles não estão colocando Caruaru para baixo, como nem eu coloco, nem você, nem a Amanda, né? Agora... fanatismo, a doença das pessoas que acham que Caruaru está bem demais, que se eu chamo isso um tipo de doença, é que deixa a nossa cidade para trás. Evoluir, a gente tem que evoluir primeiro nas nossas decisões, nas nossas ações e desejar que a cidade cresça para que nossos filhos, nossos netos vejam uma cidade fluindo, crescendo, se desenvolvendo. É verdade. A gente tem mais um vídeo, Alberto. Que oportunidade boa de dizer que eu te amo. Dizer que você é muito importante para mim e para a nossa família. Você é um orgulho que a gente tem de dizer que é irmão. Além disso, de um bom profissional, você é uma ótima pessoa, um ser humano maravilhoso. Minha irmã Anne Stein, o nome dela, você vê que Anne Stein começa com A-N, não é? Tudo já partindo para o nome de Antônio. E a homenagem a meu pai também. Minha irmã é minha confidente, minha amiga, minha querida, né? Ela me conhece pelo olhar, né? E me conhece pelo olhar e também me deu muita força quando eu nunca fui de desistir, nunca pensei em desistir. Mas às vezes a pessoa a gente é vítima de injustiça, de covardia, mas ela sempre dizia, não desanime. Não fuja da sua rota. O sucesso lhe espera lá na frente, cedo ou mais tarde. Um beijo para ela, que também amo muito de coração. São quantos irmãos? 5 homens e 3 mulheres, né? Um é falecido, né? Faleceu, vai fazer 5 anos, aliás, 6 anos em junho, né? Que trabalhava comigo, cuidava uma empresa de eventos que nós temos, mas Deus se chamou e agora está namorada do Senhor. Amém, é Tony, né? Que era o pai de Tiago. É o pai de Tiago, isso. A gente tem mais vídeo, Adalberto? A gente tem mais um vídeo. Fala. É a mesma. Antônio Silva, e no meio político, assim, você já recebeu, por você fazer programas polêmicos de denúncia, de defender o povo, geralmente quem está no poder, ou quem passou, ou quem quer entrar, não gosta muito quando se ouve a verdade, quando se tem pessoas que cobram. E você, na verdade, faz um papel fundamental, que é de cobrança, que muitas vezes deveria ser feito pelos vereadores, mas ele tem lá as suas questões. Você já recebeu algum tipo de ameaça? Já pensou em parar, em desistir, deixar o povo se virar e ficar quieto? Ou é mais forte do que você?
Não, minha ameaça eu não recebi. Eu ganhei um processo da senhora prefeita Raquel, né? Está correndo aí na justiça, né? Teve a primeira audiência, eu fui com os advogados, né? E ela não foi, mandou um advogado, ela também não tinha obrigação de ir. Era audiência de instruções, aquelas coisas todas. E foi a única político aqui na cidade que me processou, né? Eu passei por todos eles prestando serviço. Nunca fui funcionário, nem empregado de prefeitura, nem nada. Fiz campanha para Draito, já no finalzinho da vida política de Draito, né? Fiz campanha para Zé Queiroz, fiz campanha para João Lira, a campanha de 88, quando João Lira ganhou para Tony Gel, nós fizemos a campanha dele. Fiz locução de eventos para João Lira Neto, pai da prefeita. Não é isso? Em 2016, prestei serviço com alguns carros de som e som da minha empresa para a excelentíssima senhora prefeita, que aí está, né? Terceirizando o meu trabalho. Então, o que é que acontece? A verdade é uma coisa muito interessante, a verdade. A verdade, ela, às vezes, ela cega ou encandeia as pessoas. Cega por quê? Porque você está diante da verdade, mas está cego. Ou você está diante da verdade, está encandeado, porque você está ilustrado com aquela luz de LED, com aquela praça bonita, e você está encandeado, está fascinado pelaquilo ali e esquece da verdade. Então, quando a gente toca na verdade, outra coisa, não é a vitória de um candidato que me faz, como é que se diz? Como diz Paulo Sérgio, moigar, né, Paulo Sérgio? Não é? É que faz você... Não. O cara pode ter 1 milhão de votos, pode ter. Se tiver de errado, a gente vai contar. Se fizer uma coisa certa, a gente faz e mostra. Não é isso? Quando eu apresentava esses políticos que eu citei aí, às vezes no palanque eu questionava ele. Eu estive num local com o Tony Gel e ele prometeu uma praça lá, fazer a praça, depois ele fez, né? Mas na hora eu disse, olha, minha gente, quem está prometendo é ele, viu? Eu estou só apresentando aqui. Se ele não fizer, a gente cobra. E ele fez essa praça lá. Outra coisa foi com outros também. Então, teve ponto de eu chegar com o Zé Queiroz, olha, não prometo isso aqui não, rapaz, não tem condição de fazer, não faça, não sei o quê, etc e tal. Então, eu sempre fui verdadeiro no palco, né? E às vezes eles diziam, quando pegavam o microfone, diziam assim, eita, que Antônio Silva hoje está cagou, está até na gente, o pau está... Eu digo, não é que estou batendo em vocês, eu estou apenas dizendo que não prometam se vocês não podem cumprir nem fazer. Não é porque eu estou aqui ganhando o meu cachê que eu vou chegar e vou admitir que eu estou vendo que essa coisa é quase impossível, porque vocês já prometeram em outras. Então, nisso, muitas coisas foram realizadas diante dessas minhas cobranças ao vivo e etc e tal. Então, é isso. Agora, existem dois lados, né? Nós existem dois lados. Você sabe, Amanda sabe, vocês que estão aqui sabem que existem dois lados. Existem aquelas pessoas que dizem assim, você quer chegar aonde com isso? O que é que você quer? Porque eu fui procurado, mesmo depois de processado, eu fui procurado para um patrocínio robusto para o meu programa, quando eu estava na rádio, para que o processo fosse retirado e etc e tal. E eu disse que não aceitaria porque eu não estava ferindo a dignidade de ninguém, nem da família de ninguém, nem de ninguém. Eu estava apenas narrando os fatos dos que estava acontecendo realmente aqui na cidade. Agora cabe a decisão da justiça, me condenar ou a me absolver e etc e tal. Entendeu? Pode soltar o vídeo, Adalberto. Silva, falar de você nem precisa. Você, Caruaru, já sabe a potência que você é, o dinamismo que você é. E digo eu, sempre que escutei o rádio, escutei você e pensando eu quero fazer igual a Antônio Silva. E para mim é uma honra hoje você estar na Sulanca News TV. Eu não vou tirar meu chapéu para você. Sabe por quê? Porque você é cacete de dar doido. Valeu, Antônio Silva. Um forte abraço. Que Deus abençoe. Olha, você vê Paulo Sérgio falar tudo isso. E numa entrevista, Paulo Sérgio, não sei se você lembra, nós divergimos um dia, né? Depois nós divergimos falando pelo telefone na época, mas depois a gente se encontrou e ele disse, Antônio Silva, olha, a minha opinião a respeito disso é essa e a sua é essa. Agora, olhando lá no final do caminho, elas vão convergir do mesmo jeito. Então, é isso aí. Então, nunca houve um atrito com ninguém, nem com amigos de rádio, com tudo. Dilson Oliveira me tem um grande carinho, Givanildo, todos eles, os mais polêmicos aqui, até ligados ao grupo da prefeita, né? Eles me ligam, quando me encontram, me convidam para almoçar, tudo, e dizem assim, bota o celular aqui, não tem celular ligado até não, você
está certo. Ai, se não fosse você para cutucar, porque a gente não pode, porque a gente trabalha numa empresa que não permite ser desse estilo, a gente trabalha para um jornal que é ligado a grupo A, grupo C, a gente trabalha falando, mas você não sei o que, não sei o que. Eu digo, não, eu faço o meu, não é? Se reconhecerem bem, se não reconhecerem, eu só quero dizer uma coisa a vocês. Se morrer hoje ou morrer amanhã, Deus é quem sabe o tempo, eu já faço parte da história, não por ser polêmico, é por ter participado de cada momento da história de Caruaru. E outra coisa, Caruaru viveu 160 anos e não fizeram nenhuma homenagem numa data fechada de homenagem à cidade. E esse que vos fala foi homenageado na Câmara de Vereadores com a medalha, foi homenageado pelo vereador, ex-vereador, meu querido amigo Nende Gonçalves Ferreira, foi homenageado por toda a sociedade que estava lá. Quando eu recebi uma parte do prêmio, eu dediquei também a Ivan Bulhões, que tem um nome que merecia estar ali também recebendo aquela homenagem, e disse o seguinte: os 150 anos de Caruaru, só daqui a 50 anos, que eu acredito que não sei quem daqui vai estar vivo, que vai ter outra homenagem bonita como essa, né? Porque o Sesc Centenário de Caruaru foi uma data que marcou e foi Caruaru, teve festa, teve homenagem, teve o monumento ali, que ali na prefeitura você vê o monumento dos 150 anos. Caruaru merecia mais, um pórteo na entrada dos seus 150 anos. Falei isso várias vezes para o ex-prefeito Tony Gel. Faça um pórteo aí dos 150 anos de Caruaru na entrada de Caruaru. Não fez, mas fez aquele monumento lá e etc e tal. Mas eu fui o apresentador. E outra coisa, homenageado por 25 anos no palco do São João de Caruaru e com mais tempo de palco e de atrações. Até hoje, ninguém me superou, até hoje, porque eu não dividi palco com ninguém. Eu fui apresentador único, não foi exigência minha. Eu cheguei para Zé Queiroz, cheguei para João Lira, cheguei para Tony Gel, disse: eu queria que alguém da rádio viesse dividir o palco comigo, manda outro locutor. Eles diziam o seguinte: a gente não tem problema com você, as produções dos artistas gostam de você e os artistas gostam desse elogio e desse conhecimento que você tem musicalmente e da vida deles. Então você vai ficar sendo apresentador oficial sozinho. E foi assim até 2008 nos palcos do São João de Caruaru. Além de forrozão, eu fui o único apresentador, você que não sabe, que eu apresentava Elba Ramalho no forrozão. E a Brahma mandava, a Brahma, Companhia de Cervejaria Brahma e a Impetu, na época, mandava um carro fechar a BR para eu correr e apresentar uma atração sertaneja ou forrozeira no Paládio. Eu era apresentador das duas casas na mesma noite. Eu saía feito um louco. Bora, abre. Eu me lembro como se fosse um gol da Impetu, Nena Pacheco comandava isso, fechava a BR e a gente passava, porque o governo do estado também era um dos patrocinador assim, porque dava incentivo às casas e eles botavam o nome. Então eu chegava no Paládio, quando eu subia, estava lá a atração me esperando. Aí eu anunciava, aí como eu já tinha apresentado a Elba Ramalho cá no forrozão, eu não precisava voltar mais, porque ela encerrava o show, né? A banda de abertura, depois, mas eu ficava lá encerrando. Eu tive essa honra de ter isso. Fui de Caruaru, premiado no Recife, como melhor animador do Carnaval de Boa Viagem, que antigamente era semana pré, né? E eu fui num bar chamado Bacardi, lá a homenagem foi entregue a mim, ao seu Valença, Geraldo Azevedo e Almir Rush, que na época era cantor, vocalista da banda Pinguim. Então eu fui, na hora lá, botaram minha foto no telão, minhas imagens, apresentador do pré-carnaval de Recife, Avenida Boa Viagem, Antônio Silva. Eu recebi a placa da Cervejaria e Companhia Brahma e da Fundação da cidade do Recife, que é feita a Fundação de Cultura aqui, que comandava o carnaval. Então foi 2 anos consecutivos, 93 e 94. Então, veja bem, eu passei para a história. Missa do Vaqueiro, 4 com Luiz Gonzaga. Está tudo aí, tem fotos eu com Luiz Gonzaga na Missa do Vaqueiro, apresentando, né? Girei esse Brasil todo, pago pela Companhia Cervejaria Brahma. Depois a Antártica vai e me contrata, me bota para ir para João Pessoa, abrir o Carnaval João Pessoa, depois me joga dentro do Carnaval de Olinda. Quer dizer, eu tenho uma história hoje que, graças a Deus, né, se meus filhos souberem aproveitar as fotos, as filmagens, tudo, que eu acho que antes de morrer eu pretendo fazer um documentário de tudo isso e fazer um memorial, certo? Do meu trabalho. E pronto. E fora as fitas de vídeo que está lá na casa de Luzia, esposa do saudoso João Luiz, que tenho apresentando, conversando com Chiclete com Banana, com Sara Jane, com aquele pessoal todo, Raça Negra no início, Zezé de Camargo, o rodeio aqui que eu apresentei aqui no Campo Central, com Lúcia Veríssima, aquela atriz, o show que eu apresentei com Juliana Paz, e com aquele
aquele ator Galhardo, né? Aquele Bruno Galhaço. Bruno Galhaço, tem outros artistas aí. Então, minha vida, graças a Deus, né? No total, são quantos anos de carreira? Eu contabilizo a minha vida de profissional de 80 para cá. De 80 para cá, profissional. Até antes dos anos 80, eu era amador, né? Mas dos anos 80 para cá, eu comecei ali apresentando várias atrações e era uma responsabilidade. Você não sabe a confusão que deu para eu apresentar Luiz Gonzaga na Casa de Forró. Quando eu estava subindo no palco, aí um gerente de uma rádio aqui me pegou pela camisa e me puxou para me derrubar do palco. O saudoso Zé Lucia era um homem de palavra. Ele era assim, feito Paulo. Se o cara tirasse uma garrafa da patrulha dele, ele saia derrubando tudo, ele ia pegar o cara pela goela. E Zé Lucia chamou o gerente da rádio e disse: por que você vai tirar meu apresentador? Ele disse: não, porque quem vai apresentar era o saudoso e meu amigo, Carga Pesada. Quem vai apresentar é Carga Pesada. Aí ele disse: se o senhor não deixar, a gente tira a rádio não transmite o senhor Luiz Gonzaga. A casa lotada, Zé Lucia chamou ele assim e disse: arranca essas porcarias, assim, chamou dois caras que estavam, arranca tudo aqui, eu não quero mais essa rádio transmitir, não. Quem apresenta aqui, o meu apresentador é Antônio Silva e acabou sua história. Aí eu disse: não, Zé Lucia, deixa ele apresentar, quem vai apresentar é você. É aquela foto que Luiz Gonzaga me abraça. Aquela foto ali que Luiz Gonzaga me abraça. Que era um final de semana Luiz Gonzaga e a outra Jorge de Altinho. Só que, como eu tinha passado pelo Sombrais, aí quem chegou para patrocinar quando viu que eu estava apresentando? Quem? Levou uma verba gorda para lá. A Vitamilha. Aí a Vitamilha disse: olha, esse menino fez uns trabalhos pra gente aí, inaugurou o supermercado do Sombra, a gente vem patrocinar aqui. Quanto é? Vamos dizer o preço de hoje. 50 mil. Isso está fechado. Está fechada a temporada de São João todinho por 50 mil. Agora ele vai apresentar com a camisa Vitamilha. Você pode dizer que tem uma foto minha com o Jorge de Altinho com a camisa Vitamilha, não é? Aí com o Luiz Gonzaga, eu pedi ao pessoal, disse: não, eu queria vir de ternozinho, né? Eu comprei com tanto sufoco, de um blazer de jeans, eu queria apresentar Luiz Gonzaga assim. Aí foi na hora que eu estava falando: Luiz Gonzaga vai e me abraça. Luiz Gonzaga vai e me abraça, porque eu estava falando da vida dele. Luiz Gonzaga, contando aquela história toda, tudo que eu via, Luiz Gonzaga está contando. Ele foi e me abraçou. Tem outras fotos em pé, depois teve na despedida dele aqui no Forrozão, no ano que ele morreu, eu fiz a despedida, ele aperta a minha mão, ele sentado na cadeira de rodas, tem o vídeo apresentando ele, tudo, e daí por diante. A gente tem mais vídeos. Boa noite, Manu. Boa noite, Amanda. Boa noite, Antônio Silva. Boa noite a todos os telespectadores e ouvintes do programa Sua História. Dizer que é uma grande satisfação poder estar participando aqui para falar dessa figura tão conhecida em Caruaru, tão querida, que é Antônio Silva. Eu que tenho a honra de trabalhar com Antônio Silva há 10 anos e logo quando eu cheguei na empresa era tudo muito complicado. Antônio Silva era bem esquentado mesmo. Mas graças a Deus o tempo foi passando e conforme o tempo passa a gente aprende, a gente amadurece e hoje Antônio Silva é uma pessoa sensacional, humana, que sabe lidar com as pessoas e Caruaru conhece. Então falar de Antônio Silva é muito fácil porque a gente fala de gente como a gente. Antônio Silva é do povo, Antônio Silva gosta de estar no meio do povão. Eu tenho como um pai, são 10 anos trabalhando com Antônio Silva. Então, a gente tem muita história para contar. Eu sou grato a Deus por esta oportunidade. Foi o meu primeiro emprego. Foi a pessoa que me confiou essa oportunidade de estarmos juntos. Então, Antônio Silva, tenho um grande carinho pelo Senhor. Que Deus continue lhe abençoando e muito obrigado por tudo. Um abraço do seu amigo Davi Jefferson. Olha, Davi Jefferson é um filho que eu não tive, não é? Esse menino é um exemplo de pessoa, de caráter, de confiança. É uma pessoa da minha restrita confiança. A confiança que eu tenho a meus filhos, eu tenho a meus irmãos, a minha mãe, eu tenho a Davi Jefferson. Davi, eu quero dizer o seguinte, Davi, eu melhorei, viu, Paulo? Escute essa. Eu melhorei porque quando eu me divorciei, eu fiquei melhor. Quando eu me separei, eu fiquei melhor. Tirei as pessoas complicadas do meu convívio, aí eu melhorei. Na época eu era muito estressado. Não é verdade? Exatamente. Tem que ser a sessão de jejum e oração. Exatamente. Quando eu me divorciei, aí você vê que a minha vida foi melhorando mais ainda, eu fui me transformando, né? Mas é isso mesmo. Então, meus amigos, Davi é uma pessoa que começou comigo, minha filha, que mora na Argentina, foi estudar medicina na Argentina, disse: Painho, o senhor... minha mãe não trabalha mais com o senhor se divorciou, se separou tudo, então o senhor precisa de uma pessoa
que seja de sua restrita confiança e etc e tal. E eu tenho uma pessoa que estuda comigo no Sagrado Coração. Davi foi bolsista no Sagrado Coração, ganhou a bolsa. Não conta a história dele, que ele vai vir contar dia 6. Aí honrou, né? Aí minha menina disse, ele vai ficar com o senhor e eu vou embora estudar fora. Pronto, ele ficou comigo até hoje, está comigo, não é? E ele começou sendo teu repórter, não era? Foi. Ele começou lá na minha gravadora, ele gravando lá, cuidando da parte burocrática, porque Davi lá, ele é a pessoa que se vira nos 30. Certo? De se vira nos 30. Então, Jesus deu um dom a esse menino maravilhoso. Olha, é um bom filho, é um bom amigo, vai ser um maravilhoso esposo, eu não tenho dúvida. Certo? Depois de alguns anos foi conhecer o pai. Olha, ele vai contar a história dele para você ver como é maravilhosa a história de Davi. E ele, hoje, né, professor, dando aula em escolas, tudo depois da pandemia. A gente se afastou porque ele teve que cuidar dele, mas quando eu preciso... Quando o Davi, ele sempre está lá para me ajudar, para gravar e etc e tal. Então, eu agradeço a Deus por Deus ter colocado esse anjo na minha vida, que é um amigo, é um irmão, e eu repito, é um filho que eu não tive, é Davi Jefferson. Que bom. Tem mais vídeos? O meu pai é um homem batalhador, autêntico, espontâneo, decidido. Ele tem muita convicção quando ele quer algo, ele vai atrás e ele supera os obstáculos. Todos os obstáculos da vida ele encara, ele é um guerreiro. Nunca vi o meu pai baixando os braços, nem deixando de trabalhar, ele sempre foi um homem muito trabalhador. É um homem que acorda cedo e dorme tarde, trabalhando. Ele acorda muito cedo, sempre, todos os dias da vida dele. É um homem organizado, limpo. Que mais que eu posso falar do meu pai? Que pra mim ele é sinônimo de superação. A história da vida dele é muito interessante. Saber de onde ele começou tudo e até onde ele chegou. E ser testemunha dessa história, para mim é o mais importante. E eu levo a história dele sempre comigo, principalmente nesses momentos da vida onde a gente pensa em desistir. E eu sempre me lembro dele, de tudo que ele atravessou e de tudo que ele superou. Tenho muito orgulho do pai que eu tenho. E foi o melhor que eu poderia ter. Minha filha, você vê que ela estava ali se segurando para não chorar. É outra que Deus colocou na minha vida e que você sabe, né? Vocês que estão aqui, não digo todos, mas a gente quando atravessa uma separação e que fica com filhos, né, Paulo? É muito difícil, né? A gente quer blindar os filhos, a gente quer proteger eles de tudo isso. Essa daí é uma guerreira, disse, não dá certo, eu tô com você, tô com ela e vamos resolver a vida dos dois e etc e tal. Então, é o amor da minha vida, como todos os outros meus filhos, amo demais. Essa daí, ela é muito parecida comigo, essa é muito determinada, muito guerreira. Vou embora, vou atrás dos meus sonhos e etc e tal. E você, Manu, conheceu ela pessoalmente, conhece ela? Foi na minha casa algumas vezes. Pronto, exatamente, vinha, né? Exatamente. E não vem agora devido a essa pandemia, parou lá as aulas, essas coisas todas. Você sabe que está tudo parado na Argentina, que está tão ruim quanto aqui com essa pandemia. Mas que Deus abençoe ela, torço muito por ela. Espero que tudo passe para eu fazer uma visita e passar uns tempos com ela. Porque quando ela pode, ela vem, como veio o ano retrasado, e nós ficamos juntos no Dia dos Pais. Tem mais vídeos? Tem um outro vídeo, mas está dando um probleminha técnico e a Adalberto vai resolver. Que a Adalberto aqui é o nosso homem dos botões. Se eu comentou aqui na fanpage da Solanca News TV, você é uma relíquia. Você tem história. É uma relíquia. Nós somos um contribuinte da história de Caruaru. Nós fazemos de tudo para que Caruaru continue sendo essa cidade que cria talentos, esse berço cultural. Você vê Davi Jefferson aí, esse menino é um grande poeta, não é? É um talento criado nos berços da vontade de ver a cultura
né, remanescer a cada dia que se passa e florir a cada dia que se passa. Então, tudo isso é importante para a história de Caruaru. Eu sou amante da cultura de nossa cidade, do barro do mestre Vitalino, a banda de pífano, ao bacamarteiro, a mulher das rendas, o homem e a mulher do artesanato, ao cantador de coco, ao embolador. Eu adoro essas coisas. Eu paro numa feira, agora parou tudo, mas quando eu parava nas feiras do sertão para ver o poeta falar das coisas boas da terra. E as comidas também, né? As comidas nem se falar, eu gosto de comida caseira. Cajuína com... eu gosto de cajuína com mata-fome. Adoro bolinho de saia, gosto demais. A gente não está conseguindo colocar o outro vídeo. O outro vídeo eu vou enviar no seu celular. Mas eu quero agradecer a Danda, porque foi ele que gravou todos os vídeos. Meu irmão. Só o de Davi, que foi o próprio Davi, mas Danda gravou o dele, o da sua filha, né, que ela enviou para ele, da sua mãe e da sua irmã. Certo. Que eu não tinha o contato delas, e aí Tiago não tinha como gravar e me passou o contato dele. Danda, muito obrigada. E Adalberto, até o final do programa, vai estar aqui tentando ver se coloca. Mas, se não der, eu mando no privado. Certo. Danda é meu irmão, meu referencial, foi jogador do Central, jogou CRB, jogou em outros times por aí. É uma pessoa querida demais. Meus irmãos, olha, eu digo sempre o seguinte: Jesus, se eu tiver de voltar para esse mundo de novo, para nascer de novo, eu quero nascer filho de Dona Terezinha, seu Antônio Bidé, e ter os mesmos irmãos, os filhos que tenho, porque me orgulho de todos eles. São pessoas humildes, pessoas de confiança. Por onde eu passo, só vejo as pessoas dizer: Danda é teu irmão, Antônio ali do Sesc é teu irmão, Ana é teu irmão, a Carmen é tua irmã. Meu rapaz, que povo bom, povo maravilhoso, sem maldade, graças a Deus. Dadinho, que cuida da mercearia que ficou do meu pai ali na esquina do Atacadão, é outro, o mais novo de todos, né? Minha irmã Neide, que mora em São Paulo há muitos anos, Tiane, tem um salão ali próximo da casa da minha mãe. Quer dizer, todos são irmãos que eu mereço ter e que Deus me deu de presente, e eu agradeço muito. A gente que te acompanha, né? Eu te acompanho desde 2010, 2011. E a gente vê muito você falando em Deus, na fé. Isso foi um ponto crucial para você estar onde você está hoje? Foi, com certeza. Tudo, quando eu sofri muitas injustiças, muitas covardias, Deus estava presente na minha vida e está presente na minha vida para que eu superasse. E eu tenho um compromisso com Deus, né? Que em tudo que eu fizer na minha vida, eu colocar o nome dele na frente, falar do nome dele e dizer que eu dizia, um dia eu disse isso a seu Luiz Gonzaga, assim, eu disse: seu Luiz, eu chamo o senhor Luiz Gonzaga do Baião, o homem que criou o Baião, que popularizou o forró, mas eu não consigo lhe chamar rei. Aí a gente sentado na recepção do hotel Asa Branca em Salgueiros. Por quê? Eu digo: porque rei só existe um. Rei só existe um. Ele disse: você vê que o próprio Roberto Carlos, ele rejeita esse nome reis. É porque estão dizendo nome rei, tudo, mas eu não sou rei, eu sou sucesso, tudo. Então, rei só existe um. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, né? E esse a gente pode dizer que é o rei. Agora, o fanatismo, o rei, a rainha, não sei o que e tal, eu acho que são pessoas, seres humanos, mortais, né? Se vai, vira pó, e etc e tal. E o Deus que deu o seu filho por todos nós, que mostrou que só ele ressuscitaria o seu próprio filho, esse é o rei dos reis, não é? É verdade. É isso. Aí eu digo sempre: rei é Jesus Cristo, é Deus, né? Conseguiu? Vamos lá. Mas pode perguntar mais aí. Tá. Cadê a Amanda? Vai, Amanda, pergunta. Pergunta. Hoje eu estou feito Paulo Sérgio, hoje eu estou invocado, feito azulão. Ontem. Eu acho que vai, né? Agora vai. Tá sem o som. Para que tem um coração... Mas não tenho nem como falar o tamanho do coração dele. É uma pessoa humilde, gosta de ajudar as pessoas. É um irmão excelente, que eu tenho orgulho de dizer que sou irmão de Antônio Silva. Deus deu o dom a ele de ter uma garganta, uma voz inconfundível, uma voz brilhante, uma voz que fala doce, uma voz que fala transparente, que não tem medo de nada, certo? E que onde eu chego, que a pessoa sabe que sou irmão dele, fico muito feliz de ser elogiado, de só receber coisas boas que vêm dele. Já trabalhei com ele, a empresa, ele até foi meu chefe dentro da empresa,
e aprendi muito com ele. É um cara honesto, graças a Deus. O meu pai nos deixou, né? Mas o orgulho do meu pai era sempre dizer à minha mãe que o orgulho dele era ter os filhos todos honestos. Graças a Deus. E fico muito feliz de fazer parte dessa família, de ter ele como irmão. Cara que batalhou muito, cara que lutou muito para ter as coisas e graças a Deus conseguiu, né? Tem a porta aberta aí para onde chegar, é bem visto, é bem comentado. Muitas autoridades gostam dele, já recebeu vários títulos de cidadão de várias cidades. Então isso é um orgulho para mim e para toda a minha família. Antônio Silva, Deus te abençoe, Deus te proteja, estou sempre ao seu lado, sempre oro por você e toda a família. Cheiro para tu, meu irmão. Um abraço. Eita, meu velho irmão Danda. Isso aí é uma sabiência, é uma tranquilidade. Esse é guiado pelo Divino Espírito Santo, viu? Esse meu irmão, eu tenho muito orgulho dele, de todos, né? Mas esse aí a gente está sempre junto, né? Que ele, como eu, a gente divide o amor da gente, ou une o amor da gente para criar uma bolha de proteção, onde o amor está ali, presente, em prol da nossa mãe. E todo dia a gente se encontra, né? Em horários às vezes diferentes, a gente às vezes se encontra assim, mas sempre estamos lá na casa da minha mãe, dando aquela força a ela. Que Deus abençoe você também, te amo e que Jesus te ilumine sempre. Amém. Antônio Silva é uma pessoa muito empreendedora, né? E corajoso. Antônio Silva, em 2013, botou um restaurante. Foi. E eu fazia parte da equipe. Foi. Não foi? A gente trabalhava de sexta a segunda, né? Antônio Silva tinha um programa na Rádio Caruaru FM de 1 hora. Não era? De às 2 horas do meio-dia, não lembro direito, mas era esse horário de pico. E o restaurante era dentro, ali praticamente da feira. Exatamente. E a gente trabalhava. Antônio Silva precisava sair bem antes para poder chegar no horário na rádio. E a gente saía de lá às 4 da manhã e no outro dia, 3 da tarde, já estava de novo. E assim, é uma pessoa corajosa. Tem alguma coisa ainda que você tem vontade de fazer que ainda não fez? Olha, Manu, meu desejo hoje é que meus filhos, cada um, sigam o seu caminho, não é? Mas na minha vida profissional, eu acho que eu sou um homem realizado. Eu digo sempre o seguinte, eu digo que o que Deus me der daqui para frente é bonificação. Eu acho que ele diz assim, você merece, então eu vou lhe dar. Eu sou um homem realizado. Eu marquei a história. Eu estou na história de Caruaru. Eu faço parte da história de Caruaru. Como muitos e muitos aqui, radialistas, jornalistas, pastores, padres, muitos fazem parte da história de Caruaru, porque aqueles que agem com o coração e que colocam Deus na frente, Deus dá a ele um espaço para que ele brilhe sempre, mesmo após a sua ida, ele continue brilhando como um bom exemplo. Porque o melhor brilho é você ser uma estrela que sempre brilhe para as pessoas como um bom exemplo. Não é verdade? Então, eu acho que eu gosto desse meio assim. Eu, como Beto, né? Meu amigo Beto, e como Paulo Sérgio, como Écio aqui, tudo. Eu gosto desse mundo que vocês gostam, mundo de comunicação, de coisa, sabe? Eu tinha um grande sonho de passar pela Rádio Liberdade e entrei pela porta da frente da Rádio Liberdade, saí pela porta da frente da Rádio Liberdade, fui, segundo as pesquisas 6 Sigma e outras pesquisas, Ibope e outras coisas mais, fui até hoje que liderou a maior audiência no horário de meio-dia a 1 da tarde na Rádio Liberdade. O Ivan Feitosa ainda hoje me diz isso. Ninguém superou a audiência que você esperava. Porque a gente tinha receio de tirar a música, aquele programa de música que tocava meio-dia, e colocar você polêmico. E eu fazia a participação, né? Você fazia a participação. E nós superamos aquilo ali. Né? Nós começamos com aquela Estação Mais, né? Depois fui para a Rádio Liberdade. Aí a Rádio Liberdade vai à Renda Caruaru FM, Toninho Rodrigues, e me botaram para lá para levantar a audiência de manhã. E eu fui, pra você ter ideia. E ganhando mais do que na Liberdade, eu ganhei na Caruaru FM. Financeiramente, para mim, era o melhor. E levantei o horário de lá e tudo. Depois, não deu mais para a gente continuar, porque eu comecei viajando, fazendo trabalho que na minha empresa tinha vários carros de som, hoje só tenho um, e tem um trio elétrico grande. E o trio elétrico grande começou, né, com a morte do meu irmão, que tomava conta, e eu tive que reassumir minha empresa para cuidar do acompanhamento de tudo isso. E eu terminei deixando a rádio, né? Aí fui para lá, para cá, e depois, quando eu ajustei tudinho, aí fui para a Nova, e fiquei na Nova até chegar aqui
maravilhosa Sulanca News, um menino aqui. E eu lembro que, assim, veja o tamanho da fé. Eu lembro que você sempre falava assim, que tinha um sonho ou uma vontade de trabalhar em um programa que fosse transmitido pelo YouTube, que fosse transmitido pelo Face. Inclusive, a gente tentou montar uma rádio web. Foi. Né, com Davi Jefferson. Foi. A gente tentou, ainda montamos a programação e terminou não dando certo. E hoje, quando eu vi você no estúdio em pé, eu digo, veja como as palavras têm poder, porque eu lembro que você disse que eu queria fazer um programa assim, em um estúdio, tal, eu em pé, com uma bancadinha, não sei o quê, e hoje ele está exatamente como ele falou há alguns anos atrás. Eu acho que a fé ela é muito importante na vida de qualquer pessoa. Com certeza, né? A gente tem que ter fé e tudo. E outra coisa, nunca deixar o medo tomar ser maior do que o sonho. Exatamente. E o medo não pode tirar você da rota. Porque saiba de uma coisa, toda estrada ela vai ser escura, cheia de curva, cheia de abismo, cheia de surpresas, cheia de pedregulhos. Toda estrada vai ser assim. Você vai ter que saber trabalhar a sua ida para você alcançar a sua chegada. Isso é muito importante na vida de todo mundo. Não importa a idade. Não importa a idade. Olha, é uma coisa interessante, né? Eu li um dia o livro de Roberto Marinho e ele dizendo que até chegar aos 60 anos, o Sistema Globo de rádio e televisão ainda não era praticamente dele, porque ele devia muito, ele tinha sócios, tinha acionistas, etc. Quando ele chegou aos 60, 65 anos, ele tornou-se dono de tudo aquilo ali. Aí disseram, mas e agora o senhor vai aproveitar o quê? Ele viveu até os 90 anos. Né? Ele viveu até os 90 anos, aproveitou muito. Quer dizer, e o exemplo dos exemplos é o Silvio Santos, né? O Ratinho, o próprio Ratinho, e muitos outros. Então, esse negócio de dizer, não, porque nós estamos ficando velhos, vamos desistir, vamos nos acomodar. Não. Eu acho interessante isso aqui que os meninos estão fazendo aqui na Sulanca News. Estão investindo, estão preparando, porque a televisão do futuro já está aí. A televisão do futuro é a TV da internet. Você ainda tem mais algum sonho, Antônio Silva, a ser realizado? Obviamente, a gente sempre tem metas, mas tem algum sonho ainda? Não, eu tenho que fazer para realmente concluir ou dizer assim, não, estou... Assim, a gente nunca está satisfeito 100%. A gente sempre tem alguma coisa para fazer. Olha... Mas tem um projeto, Não, eu outro dia eu conversei com um amigo a respeito disso, um jornalista de Recife, e ele me assiste, assim, quando não está viajando, e ele me disse o seguinte, ele disse, rapaz, eu acho que eu te vejo assim ali na Sulanca News, lá, e tu não tem vontade, assim, de uma hora fazer um programa lá mesmo, ou em outra emissora, que seja fugindo dessa tua linha, por exemplo, programa musical, um programa com prêmios, um programa para descobrir talentos da tua terra, um cantor de forró, um cantor de brega, um cantor de música romântica, um cantor gospel, tu convidar, certo? E ir lá na casa do cara, entrevistar o cara e depois trazer esse cara para o estúdio para ele se apresentar tudo. Eu digo, rapaz, aconteceu uma coisa comigo, como eu estava na Caruaru FM, eu ia descendo, aí o vigilante disse, olha, tem um cidadão aí esperando com um menino. Aí quando eu cheguei, eu pensei que era para pedir alguma coisa, né? Eu cheguei só, como é que vai, tudo, o que é que o senhor precisa? Ele disse, eu queria que o senhor ouvisse esse menino meu cantar. Ele mora lá pro Zé Barreto, por ali, sabe? No caminho, indo pro Capim, por ali. Eu não me lembro bem direito. Aí o menino começou a cantar, sem forçar a voz, em cima da voz de Zezé de Camargo. Aí eu digo, qual é a idade desse menino? Esse menino vai fazer 12 anos. Eu digo, rapaz, esse menino, um tom na voz, uma qualidade na voz, a interpretação, a coisa mais normal, cantou. Só eu queria ter vontade, tudo. E eu escuto o seu programa, vejo o senhor falando disso. Caruaru é uma cidade de talento, não sei o que, não sei o que. Veja o que aconteceu. Eu liguei para um produtor em Recife, que ele tem um estúdio que ele faz vinhetas para mim. Ele me indicou um camarada que é um produtor musical, um cara sério lá de Recife, e gosta de pegar esses talentos e grava muito com o pessoal evangélico, gospel. Aí eu falei pro rapaz, o rapaz me deu o telefone do pai dele, eu dei tudo. Veja, o cara veio aqui para levar o menino para o estúdio em Recife para gravar, certo? Só você vai gravar a música normal e você vai gravar gospel. Nós temos uma música aqui, você vai gravar nesse tom seu. Foi lá, conversou tudo. Aí o pai disse, olha, eu posso pensar uns dias? Pode, né? Pai, né? Posso pensar porque tem que arrumar alguém para acompanhar. Poxa, quando o cara nem me disse que tinha voltado aqui, ligou para mim e disse que a mãe dele disse que não quer não, que ele não vai seguir essa vida não. Que ele não vai seguir essa vida não e tal. O cara só, a gente paga o estudo dele, ele não vai deixar de estudar, a gente não quer que ninguém deixe de estudar.
Mas a mãe disse, não quer não, tem interesse nisso não. Foi a maior confusão dentro de casa. Aí o homem disse, para eu não me separar da minha mulher, que eu tenho mais 2 filhos com ela, então deixa aí. Pronto. Aí o menino está fazendo o que hoje? Eu soube, né, no final do ano passado, que o menino estava trabalhando de servente de pedreiro, já está um rapazinho, já está, eu tenho o quê? Já faz uns 6 anos que eu deixei né? É mais ou menos isso. O menino está um rapazinho já, trabalhando de servente de pedreiro com o pai. Aí o cara disse, olha, nem estudar, ele está estudando mais. Quer dizer, podia ser uma oportunidade ou não? Podia. O cara disse, olha, a gente paga o transporte, a gente paga um lugar para ficar, a gente paga um colégio para ele aí em Caruaru. Ninguém vai ter ele de Caruaru não, ele só vem gravar e volta. Agora a gente tem que fechar um contrato de exclusividade. Quando ele gravar, que a gente vê que, né? Aquilo ali é um grupo instrumentista, maestro, tal, conservatório, tudo, né? Aí perdeu a oportunidade. Aí quer fazer o quê? Né? Então eu tinha vontade de fazer um programa assim, tenho vontade assim, Amanda, de fazer um programa nesse segmento, sabe? E tudo mais. Ó, tem até um vídeo que eu esqueci de mandar para vocês colocarem aí, de Siqueira Júnior me elogiando, dizendo, Antônio Silva, eu aprendi com ele, Antônio Silva é meu professor, a gente animava show junto, tal, não sei o quê, Antônio. Mandou para um amigo nosso de Palmares e ele mandou esse vídeo para mim. Esse vídeo até Davi editou um pedaço só, porque o vídeo é muito grande, Siqueira passa quase 10 minutos me elogiando e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí um dia eu mostrei esse jornalista e disse, mas rapaz, esse cara, do jeito que ele pedia para falar nos palcos, eu colocava ele para falar nos trio elétricos, e eu dizia, Siqueira, vai-te embora, que tu é muito polêmico, tu é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele tornou-se o nome que é hoje, né? Tornou-se o nome que Siqueira é hoje, Siqueira Júnior. E o Serginho Raiz, que é lá de Palmares, que vai começar a passar até alguma notícia lá para aqui, para Sulanca News, ele disse que quando falou com o Siqueira, escreveu assim, eu vou mandar passagem de avião para aquele safado vir para cá, passar uns dias aqui em Manaus, para ver se ele vem visitar a gente aqui, não sei o quê, não sei o quê. Aí, devido a essa pandemia, né? Aí eu disse, não, ele pensa em janeiro. Mas é uma pessoa de talento. O Siqueira Júnior sempre foi um cara de talento, um cara dedicado, um cara esforçado, um cara que disse, eu vou, bicho, eu vou chegar lá. Entre trampos e barrancas eu vou chegar lá. E chegou. O Siqueira Júnior hoje é um nome nacional. Né? E a história dele é incrível também. Eu já acompanhei, exatamente. Eu assisti a entrevista, é uma história em tanto. Agora é aquilo. Aquela pessoa que você está vendo ali, ele desde novo é daquele jeito. Resenheiro, brincalhão, agora um coração imenso. Eu disse, tu tem um coração tão grande que terminou tu adoecendo do coração. Não é? Mas ele é daquele jeito. Nunca mudou. Você está pensando que ele é daquele jeito que está na televisão, né? Nada, olha, ele subia para animar trio elétrico comigo, era uma resenha tão grande no mundo que eu ficava rindo com a resenha dele. Se a gente fosse contar a história de Antônio Silva aqui e ouvir as histórias de Antônio Silva, a gente ia entrar pela madrugada. Paulo Sérgio deixou um recado lá na fanpage. Foi, Paulo Sérgio, vem aqui dizer aqui, ó, ao vivo pra todo mundo. Vem aqui. Eu não vou ler não, você vai dizer aqui. Vem cá. Quem sabe faz ao vivo. Essa foi boa. Gente, a gente fez o programa agora e eu preciso dizer a Antônio Silva pessoalmente. Antônio Silva, eu já disse ali em mensagem e vou dizer aqui a você. Há muito tempo que eu vinha escutando você na rádio, não é, vendo o seu tom de voz, aquilo que as pessoas queriam dizer nas redes sociais, hoje você usa, não é, as palavras daquelas pessoas. Não é, e eu nunca pensei de um dia você estar aqui. Entendeu? Porque assim, eu sempre aprendi com você e deixo aqui a público todo mundo saber. Porque aquilo que você fala toda de manhãzinha aqui é aquilo que o povo está com o coração cheio. É aquilo que, quando eu era mais novo, apesar de você é mais velho que eu, e né, muito mais. Nem tanto, mestre. E nem tanto. Eu olhando você ali, eu digo, poxa, eu queria fazer algo que Antônio Silva faz. É mostrar o que o povo tanto está sentindo, né, e expor para a sociedade. Então hoje, Antônio Silva, você está aqui, eu lhe agradeço, eu é que tenho que lhe agradecer, não é, porque para mim é uma honra ter você aqui como pessoa. Sei que você é um guerreiro, um batalhador, tudo que foi colocado aqui, e espero eu que você galgue tantas vitórias mais que vierem, e que o tempo que você passar aqui conosco, para mim é um prazer, certo? Estar aqui, a casa é sua. O tempo que você achar necessário, você vai estar sempre aqui, porque isso, quando foi montado, foi para agregar valores. E você é um valor inestimável, não é, que
dispensa comentário. Eu só tenho aqui, me convidaram para vir para cá, a Amanda me convidou para cá. Eu nem esperava, mas eu só tenho que lhe agradecer em público, né, que eu sou mais brincalhão, eu falo demais, eu tenho um outro verdadeiro, timbre você é verdadeiro. Né? Então, assim, Não adianta você criar um personagem e quando você sair daqui do estúdio, voltar a ser aquela pessoa que você é. Você tem que ser. Eu sou assim, sabe? Quem me conhece sabe, eu sou brincalhão, tudo. Agora, eu sou da verdade. Eu não dobro a esquina para voltar, para vir dizer a verdade a você, não. Se eu tiver a dizer, eu digo aqui. E se eu errar, eu tenho a humildade de pedir desculpa, de me desculpar e etc. Até o que eu digo sempre aqui no programa, Beto sabe disso. No dia que a gestora da cidade, ou o gestor, quem for, acertar, que fizer tudo direitinho, a gente vai reconhecer. A gente vai reconhecer que a cidade realmente está vivendo um novo tempo. Agora, no momento em que continua essa conversa fiada, porque teve não sei quantos mil votos, porque teve não sei o quê, e eu ficar aqui tapeando, não, eu estou com medo porque tiveram 114 mil votos, eu estou com medo porque fulano, não existe isso aqui. Isso não existe. E quando nós conversamos, para eu vir fazer o programa aqui, você disse o que é a mim? Você disse, a linha é aquela ali. A gente lá não tem nem 2 pesos, nem 2 medidas, nem meio peso, nem meia medida. Lá é direto, é aquilo ali, não é? Então, é isso que eu digo sempre em todo canto que eu passo. Foi assim nas rádios, foi assim, é assim com as pessoas que eu conheço, é assim diante deles, quando eu encontro com eles. Cara feio de político nunca me fez medo. Não é? Se gostarem de mim, gosta. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Deus perdoe vocês. Deus ilumine vocês. Deus também me perdoe se eu erro. Que eu sou humano, sou falho, eu erro também. Agora, eu luto muito para conservar a verdade. Né? A gente tem que conservar a verdade sempre. A gente não pode estar com 2 conversas aqui, chegar num bar, chegar num restaurante e conversar outra coisa. Não adianta isso. Verdade. Não é? Então pronto. Quando uma pessoa vem com uma conversa para você que não lhe agrada, você diz, amigo, Deus lhe acompanhe. Agora essa conversa não me agrada, pronto. Não é verdade? Uma pergunta. Para o ano, vai estar conosco? Se Deus quiser. Já estamos aqui. Já estamos aqui. Deus quiser. E agora nesse novo estúdio, a cada dia melhorando, se Deus quiser, sabe? Eu tive algumas conversas com emissoras de rádio aí, mas não deu certo e eu tenho a conversar com outra agora, mas eu disse o seguinte, já adiantei que seria a rádio transmitida aqui. Boa. Transmitir, a gente passar o programa, a rádio transmitir, daqui a gente fazer, se fizer alguma parceria, para a rádio se agregar a nós aqui para transmitir. A rádio que eu digo aberta. E a rádio na web a gente já tem aqui, não é? Agora, se for para a gente fechar alguma coisa, a gente tem que fechar nesse caminho aí, porque a gente tem que unir. Se for para unir, a gente tem que unir partindo do estúdio da Sulanca News TV. Entendeu? Muito bem. Manu. A gente teve uma participação especial hoje. Foi. O diretor-presidente. Antônio Silva, a gente quer lhe agradecer por você ter vindo compartilhar a sua história. A gente sabe que tem muita história e se a gente for contar detalhadamente, a gente vai passar muito mais do horário, que a gente já estourou todos os horários hoje. Mas a gente quer lhe agradecer, quer lhe desejar boa sorte na sua caminhada e que Deus continue lhe iluminando e lhe capacitando mais e mais. E desejar também um Feliz Natal a todos os nossos seguidores e que você deixe sua mensagem final para quem está nos acompanhando, que esse vídeo vai ser repostado amanhã no nosso canal no YouTube e agora está sendo transmitido na Sulanca News TV ao vivo. Que você deixe seu recado de fé para os nossos seguidores. Olha, existem vários segredos para o sucesso. O maior sucesso é você estar vivo, é você cuidar da sua saúde, é você ser amado pelas pessoas e as pessoas gostarem de você. Agora, existe uma coisa muito interessante que eu aprendi na vida. Nunca se deve misturar a vida pessoal com a vida profissional. Ambas podem não dar certo ou uma dessas não pode dar certo. Entendeu? Então foi o que eu fiz. No momento em que, na minha vida, numa passagem na minha vida, eu misturei, eu vi que eu estava colocando em risco meus sonhos. Aí eu tive que recuar, rever tudo isso e dizer o seguinte: ou vai ou racha.
alguém vai ter que se sacrificar, alguém vai ter que sofrer, alguém vai ter que renunciar. E fui renunciando muitas coisas pessoais na minha vida que eu dei continuidade. Mas também não é colocando na frente a ambição, o desejo de ter as coisas e massacrando e pisando nas pessoas. Se você, em conjunto com outra pessoa da sua vida pessoal, que entenda que você tem um dom naquilo ali, que você pode seguir naquilo ali, e essa pessoa lhe ajude, continue com você, tudo bem. A coisa vai caminhando certo. Mas quando começar a acontecer individualidade, começar a acontecer inveja, começar a acontecer um sentimento de que você pode e eu não posso, então a coisa desanda, então é melhor você cair fora ou você deixar que a pessoa siga seu caminho e etc e tal. E aí já aconteceu muito isso, né? Com publicitários, com jornalistas, com atores, com atrizes e etc e tal, por aí isso acontece sempre isso. Então não vamos misturar. E falar desse momento muito difícil que nós estamos vivendo com a pandemia, com a Covid-19, aumentando aí agora em São Paulo, vão fechar no final de ano agora, Natal, restaurante, bares, etc e tal. Nós não estamos livres disso. Eu só quero dizer uma coisa a vocês, amigos e amigas. Deus é a primeira e única vacina que já está aí, pronta para ser aplicada se você aceitar ela. Deus cura, Deus liberta, Deus dá força a todos nós. Se você não tiver um Deus dentro de você, não importa a sua religião, desde que Deus seja o único. Não importa se você vai num templo. É bom você ter um local para você reverenciar o Senhor, você ir lá se encontrar com Ele. Mas se você não tem, mas se você faz da sua casa, do seu quarto, da sua sala, do seu ambiente de trabalho, num lugar onde Deus esteja presente, Ele vai estar. Chame por Deus, lembre de Deus, lembre-se do sofrimento do menino Jesus, que agora completa ano de seu nascimento, que é o dia 25, que virou homem e morreu por todos nós, que deu a vida para nos salvar. Lembre-se de tudo isso, que você terá a cura sempre, terá a vacina para a cura de tudo isso. Não adianta você se livrar da Covid e contrair uma doença mental. Não adianta você ficar apegado aos bens e dizendo, se a Covid me pegar, eu vou deixar esse carro, esse apartamento, essa mulher nova, essa mulher não sei o quê. Não adianta nada disso. Tire isso da cabeça. Coloque Deus na frente de tudo e saiba que nada aqui é da gente. Nada aqui a gente vai levar. Não é? Isso aqui é para a gente aproveitar, usufruir e fazer o bem usando isso aqui. Não derrubando as pessoas, nem querendo passar por cima das pessoas para poder fazer sucesso, para poder ter as coisas. Porque todos que fazem isso terminam na pior. Não é? Então, eu desejo a vocês um Natal de muita paz, de muito amor, de muita saúde. Evite aglomerações, evite você não ter, assim, não evite você achar que, não, eu posso ir, eu posso chegar. A confraternização de família é ótima. Você faz 2 ambientes ou 3 ambientes na casa, bota 5 ali, bota 3 ali, bota 4 ali, você comemora o seu Natal, né? Porque a gente sente muita falta dos familiares nessa época, principalmente. Comemore o seu Natal com responsabilidade, com rigor, evite aglomeração, se proteja na rua, no trabalho. Não fique dizendo esse negócio, no banco tem muita gente, na casa lotérica tem muita gente, eu também posso fazer isso em casa. Cada caso é um caso. Você viu o caso aí da atriz, né? 8 meses em casa, recebeu uma visita, contraiu e morreu. Né? Então, meus amigos, o Natal de paz, de amor, que o Divino Espírito Santo esteja na casa de vocês, que Jesus seja lembrado na ceia, a maior e melhor presença é Jesus Cristo. Um ano novo de muita paz, de muita saúde. Nós temos que estar psicologicamente preparados, porque, segundo os especialistas, a segunda onda está chegando, mas quem tem fé, quem acredita, vai superar mais uma vez, porque quem passou pela primeira, se acreditar em Deus, vai vencer a segunda. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a você e a Amanda. Muito obrigado a Hércio e ao Paulo Sérgio, ao Beto. E se Deus quiser, amanhã, às 6 da manhã, né, Beto? Nós estaremos aqui para um programa que vai ser especial de Natal. Se vocês quiserem mandar mensagem de áudio, de vídeo, de texto, mandem, que vai ser um programa especial de Natal, com algumas notícias no meio do programa, evidentemente. E vamos seguindo, se Deus quiser. E o sucesso da Sulanca News TV não é um sucesso que vai chegar, já chegou. Todo mundo está aceitando, não é? E só cresce. E você faz parte desse sucesso. Divulgue, espalhe, seja seguidor. Abrace esse projeto aqui, que esse projeto é bom para Caruaru.
Muito obrigada, Antônio Silva. E a gente quer deixar nossa mensagem de Natal para todos os nossos seguidores, que Deus continue dando sabedoria, paciência. Esse programa aqui foi criado praticamente no meio de uma pandemia, porque eu sempre tive a vontade de trazer pessoas para contar a sua história, para mostrar que você também pode. Se Antônio Silva, que nasceu lá no Vassoural, numa família de bodegueiro, que talvez não tivesse perspectiva nenhuma, talvez muitos conhecidos dele não estão nem aqui para contar a história, hoje ele está aqui, é uma pessoa mais que vencedora, bem-sucedida, conhecido. Se você tem um sonho, não desista, independente da sua situação, independente de que família, classe social você nasceu. O intuito desse programa é trazer pessoas que venceram, sem passar ninguém para trás. E do teu lado tá 2 histórias, né? Do meu lado tem 2 pessoas aqui que são 2 exemplos para a gente seguir. Então, eu desejo a vocês um Natal de paz, que o menino Jesus seja o centro do Natal, que o seu Natal não seja simplesmente a troca de presentes, mas que Cristo seja o centro de tudo na sua vida, porque Jesus morreu por mim e por você. Então, estamos comemorando o nascimento dele, mas eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e a próxima semana a gente tem uma história para lá de especial. Boa noite, Amanda. Boa noite e obrigada a todos. Deixa eu ver, aparecer aqui. Aê. Boa noite a todos, gente. Muito obrigada. Um Feliz Natal. E aí amanhã o programa estará lá no nosso canal no YouTube, Programa Sua História. Obrigada a todos. Obrigada, Antônio Silva. Foi um prazer lhe conhecer. Prazer todo nosso. E grandes histórias aqui, ó. As 3. Depois Manu também vai ter que contar a história dela. É isso. Obrigada, gente. E até semana que vem. Eu quero mandar um abraço aqui a Humberto Boni, que está acompanhando a gente. É o artista nosso. Uma história maravilhosa de Humberto. Ele vai vir também. Esse Marinho, aperta aqui, esse Marinho. Adalberto, dava para sair daí, Adalberto? Adalberto nunca aparece na tela. É a bichinha da Adalberto. Adalberto, 2 minutinhos, Adalberto. Solta aí. Vem pra cá, Adalberto. Vem. Adalberto, até que fique lembrado de mim. Vamos apertar. A gente quer agradecer a Adalberto pela técnica, né? A Adalberto que faz. Tá faltando aqui mais alguns. Alberto é esse aqui, ó. Como vocês podem ver, tá faltando ainda Bonner e Zildo, mas essa aqui é a equipe, né, da Sulanca News TV, que eu sou apenas mais um colaborador daqui. Então, para o ano, estaremos aqui de volta, né, com toda essa equipe e mais 2 que estão fora, né, para trazer a informação para você em tempo real, certo? E tudo que a gente tiver de bom é através de vocês aí nas redes sociais. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado em nome de toda essa equipe que aqui está, 2 que estão fora, que estão a trabalho, mas o trabalho para o ano vai cada vez mais melhorar através de vocês. O meu muito obrigado e que Deus abençoe. Fique com Deus e até a próxima semana. Tchau. Feliz Natal. Fui. Acabamos de apresentar o programa Sua História, com Manu Torres e Amanda Silva. Sugestão ou crítica, e-mail sulancanewstv@gmail.com. Sulanca News TV, uma nova TV com a cara da Sulanca. Sabia que a nova embalagem da água mineral Santa Joana é a mais leve da América do Sul? Isso mesmo, além de produzir 27 mil garrafas de 500 miligramas por hora, a água mineral Santa Joana, através de altos investimentos em tecnologia com maquinários mais modernos, conseguiu reduzir a quantidade de material PET utilizado na fabricação das garrafas, tornando-se a primeira empresa do Brasil a produzir uma embalagem mais leve e, consequentemente, mais sustentável. Beba água mineral Santa Joana, tecnologia a favor da saúde e meio ambiente.
Peixaria Naldo do Camarão, frutos do mar em geral. Aqui você encontra os melhores preços da cidade. Aproveite nossa promoção, camarão quilo R$25. Temos albacora, cavalinha, filé de tilápia, filé de salmão, pescada branca, coxinha de caranguejo, marisco, sururu, carne de aratu, polvo, bolinho de bacalhau e charque, kit caldeirada, filé de camarão e muito mais. Peixaria Naldo do Camarão, segunda travessa Antônio Martins 71 Centro, Caruaru. Fone WhatsApp 997001047.